amada igreja, é com muita alegria que nós nos reunimos e nos reunimos com uma proposta, né? 7 semanas de avivamento para a nossa família. E separamos alguns temas. Eu vou pedir ajuda a Cristiane e o irmão Guilherme para botar o primeiro tema, só para a gente recapitular aqui rapidamente algumas coisas. O primeiro tema, vamos ler? Seja o fã número 1 da sua família. Todos juntos, por favor. Seja o fã número 1 da sua família. De onde surgiu essa ideia? Família. Então eu falei, Deus, é bom lembrar a igreja que você precisa admirar a sua família. Fã. Você precisa admirar. A propósito, se não houver admiração, não há cumplicidade. Somente existirá cumplicidade, ou seja, vocês vão conseguir dividir as coisas dentro de casa se um admirar o outro. Quando nós falamos de grupo social, porque a família é a célula da sociedade. E quando nós entendemos que essa célula ela precisa ser reproduzida de forma saudável, então é uma célula que pode ser reproduzida de maneira saudável ou não saudável. E o não saudável é doente. Doente em que aspecto? Espiritual, emocional, financeiro. Então são detalhes que fazem parte daquele primeiro momento. Seja o fã número 1 da sua família. Na segunda semana, nós falamos, irmã Cris, vamos juntos? No dia 8, precisamos demonstrar afeto e cuidado com ações práticas. O que do dia 8 até hoje você fez de prático? Você sabe o que é um prático? Há uns 20 anos atrás, aqui no cais, no Porto, no Rio de Janeiro, ficava uma porção de pessoas com um bonezinho e um apito. E aquelas grandes embarcações queriam encostar. Para que elas encostassem, tinha uma pessoa que dirige o barco do lado de fora do barco, que não é o piloto do barco. O nome dele é prático. É alguém que apitava lá. E ele ouvia, e de acordo com aquele apito, ele encostava a embarcação no porto. É assim que você precisa ser na tua família. Você precisa, de maneira prática, mostrar afeto. Você precisa mostrar a direção do carinho, a direção de uma palavra amada, de uma palavra amigável, de uma palavra de bom senso. Isso é o prático. Teu filho já cresceu, daqui a pouco o meu está grandão, igual o Lucas, eu vi o Lucas chegando aí, cadê o Lucas? Luquinhas, que era Luquinhas, agora é Lucão, né? O pai e a mãe deram toda a educação, ficou um homem maior do que o pai, muito maior do que a mãe. Então, o pai agora já não tem mais domínio sobre o filho. Mas no momento em que ele ensina e pratica com o filho, o pai pode estar velho, que ele ainda dá a direção para o filho. Você consegue entender? Se não houver prática, o filho não consegue ouvir o comando do pai. O pai fala, a mãe fala, e o filho não consegue ouvir. Não é porque ele não nos ama, não é porque ele não gostaria de ter nascido nessa casa. São coisas que talvez você já tenha ouvido de alguma forma de alguém. É porque não foi praticado. Porque quando é praticado, o papai pode ficar velho, a mamãe pode ficar velha, basta ela
apitar uma vez, que o filho vai saber que é com ela. Na minha geração, meu pai não precisava falar muito, meu pai só olhava. Na geração de hoje, a gente manda o WhatsApp. Mas na geração de muita gente aqui, o pai bastava falar uma vez. Na geração de hoje, o pai precisa falar 1000 vezes. Ficou mais difícil educar um filho. Na minha geração, eu tinha jornal para ler. No final da tarde, meu pai trazia jornal, o Dia, o Globo, e falava, começa pela área de economia, coisa que ninguém queria ler. Não era pela área de esporte, era por aquilo que todo mundo odiava. A propósito, eu quero fazer aqui um apelo aos pais que têm crianças na escola e aos pais que têm crianças na igreja. Eu já fiz esse pedido ao departamento infantil e quero externar aqui a minha alegria. Ajude seus filhos fazendo leituras em alta voz em casa. Pegue um pedaço de papel, bote um texto ou pegue alguma coisa que ele possa ler com facilidade e peça ele para ler em alta voz, para que ele pratique a leitura em público. Não deixa isso para a escola, ou isso para a escola bíblica dominical. É pouco. E as nossas crianças estão ficando analfabetas funcionais. Os nossos adolescentes estão ficando analfabetos funcionais. Os nossos jovens estão ficando analfabetos funcionais, porque não conseguem interpretar um texto. Isso é afeto. Afeto na prática. Quando ele vai fazer uma entrevista, seja ela qual for, o entrevistado vai pedir a ele para ler alguma coisa. E ali você consegue identificar uma série de dificuldades daquela pessoa. Dificuldade cognitiva, dificuldade de fala, dificuldade de reação, dificuldade emocional, dificuldade afetiva. Tudo quando ela está lendo, você consegue identificar uma opção de coisas. Então passe isso para o teu filho. Mas a terceira semana, por favor. Estamos chegando aí na terceira semana. Por favor. Vamos juntos? Leiam. Precisamos dedicar tempo de qualidade à nossa família. Eu pensei nesse tema porque eu vira e mexe, eu ouço as pessoas falarem assim umas com as outras. Isso me trouxe à memória que eu deveria tentar conversar com a igreja a respeito. O que é tempo de qualidade? Nós temos uma falsa impressão que nós dominamos o tempo. Essa é a primeira crise que nós temos. De onde você tirou, pastor, essa ideia de que nós temos crise com o tempo? Porque estamos com muita coisa na agenda e sempre dizendo para as pessoas que nós não temos tempo. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, que para dar tempo de qualidade para alguém, nós precisamos ter prioridade. Qual a primeira coisa para darmos um tempo de qualidade para alguém? Prioridade. Quem tem sido a sua prioridade? Quais são as suas prioridades? Pode ter mais de uma? Claro, claro que podemos ter mais de uma prioridade. Aonde essas pessoas sabem as suas prioridades? O que adianta eu falar para alguém que eu tenho essa agenda A, B, C, D, ou E, e não externar qual é o grau de prioridade de cada uma dessas atividades? Não adianta nada. Sabe o que acontece? O tempo de qualidade se torna desqualidade. Ele não consegue acompanhar o tempo. Boa noite, senhoras. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Então, a segunda coisa para nós entendermos que o tempo não pode gerar crise em mim e nem em você.
Tem pessoas que por não conseguirem concluir uma tarefa, meu Deus do céu, ela fica chata, emburrada, ela fica ansiosa, ela consegue atrapalhar o resto da vida das pessoas todas, porque elas não concluíram uma tarefa. Nem sempre uma tarefa é feita no seu tempo. Sabe o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3? Há tempo para todas as coisas. Tempo para plantar, completem. Tempo para colher. Mas entre o tempo de plantar e o tempo de colher, tem a praga, tem a chuva, tem a erosão da terra, tem a colheita precoce, tem as perdas naturais. Ou seja, isso são riscos. Você precisa analisar os riscos. Então, para se ter tempo de qualidade, nós precisamos entender o tempo e não tornar a crise do tempo um risco. Um risco de quê? De colocar aquilo que eu propus fazer a alguém fora. Vou dar um exemplo prático. E daqui a pouco nós vamos ler o texto dessa noite, baseado em Marcos, capítulo 9, verso 14 a 29. Marcos, capítulo 9, verso 14 a 29, é o texto básico para a nossa meditação. Mas eu vou dar um exemplo. Você passou a semana toda pensando em sair com a sua família. Programou financeiramente, programou o local, colocou na agenda, você priorizou, você comunicou todo mundo, mas no dia, naquele exato momento, acontece algo que está fora do controle. E o que pode ter ocorrido? Uma chuva, o carro quebrou, ou alguém na sua casa ficou doente, ou você teve que fazer algo a mais que completaria no seu mês, no seu dia, a sua parte financeira, ou seja, algum imprevisto. Mas você priorizou sair com a sua família. E você disse para você mesmo, hoje nada vai me atrapalhar sair com a minha família. Quantos já tiveram uma experiência dessa? Que o dia que você falou isso, foi o dia que deu tudo errado, o dia que você não conseguiu sair com a tua família, o dia que você viu que há uma coisa muito mais forte do que você conspirando para não fazer nada do que você planejou. Quantos, por favor, levante a mão. Isso é muito comum, não é muito comum? Vamos entender isso no mundo espiritual. Porque às vezes, queridos, e eu digo isso com muita tranquilidade, às vezes você está tudo certinho, mas você não fez a primeira coisa. Você não colocou aquilo que você planejou para Deus. E Deus não aprovou. E você acha que é crise do tempo, você acha que é crise na família, você acha que é crise financeira, você acha que é crise, que é crise, que é crise, que é crise, e terceiriza a sua responsabilidade com Deus. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 29, vai nos ensinar a produzir um tempo de qualidade. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Olha para mim, é uma história que eu preciso resumir a partir desse momento. Nós temos 3 grupos de pessoas nessa história. Um indivíduo que estava doente, que precisava da atenção de Jesus. Muito doente. Além da doença física, havia ali uma doença espiritual. Então, você vai identificar que tem uma família envolvida por uma crise física, pela doença, e também uma crise espiritual.
No primeiro momento você pode pensar assim, então, quando nós identificamos as nossas crises físicas, pela doença, enfermidade e etc, etc, isso atrapalha o tempo de qualidade? Não, não atrapalha. Pastor, mas o senhor também afirmou que havia ali uma pessoa, um indivíduo, vivendo um tempo de crise espiritual. E a crise espiritual atrapalha o tempo de qualidade? Não, não atrapalha. Desde que você tenha um posicionamento a respeito do que é qualidade. O que é qualidade para você? O que você espera? O que você entrega? O que você busca? O que você tem como resultado? O que você trabalha para conquistar? Isso tudo está dentro do campo de qualidade. E aí, eles estavam discutindo isso. Quem? Uma família, porque você vai identificar no texto, quem já leu o texto sabe o que estava acontecendo. Tinha um grupo de escribas e um grupo de fariseus, e agora entre eles estavam os discípulos de Jesus. E começa um grande problema agora. Eles estavam perguntando, será que a maneira como aquele jovem vive tem qualidade de vida? Olha o que vai acontecer daqui para frente. Espero que você esteja convicto de que o Espírito Santo pode mudar a tua realidade de vida. A partir dos próximos versículos, que a ação do Espírito Santo lhe permita enxergar isso. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Segue. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? Qual é o motivo de todo esse alvoroço? O que vocês estão conversando e aonde vocês querem chegar com essa conversa? É interessante que não há nenhuma conexão da parte de Jesus com o que estava acontecendo ali, porque na verdade você agora identifica um segundo público. Além do indivíduo, aqui tem uma grande multidão. E eu quero deixar uma coisa para você aqui. Nós estamos vivendo num tempo de uma geração que não sabe o que é qualidade. Não sabe o que é qualidade musical, cultural, esportiva. Não sabe o que é qualidade de vida. Não sabe o que é qualidade de moda, de cultura. Pega uma pessoa, seja ela qual for, aleatória ou não, e pergunta para ela assim, me fale 5 clássicos da música popular brasileira. Ela não vai falar. Sabe por quê? Porque ela não sabe. Vamos diminuir. Me fala 3 clássicos da música popular brasileira. Ela não vai saber. Ela não sabe quem é Chiquinha Gonçalves. Ela nunca ouviu falar sobre essa mulher. Você consegue entender? É uma geração que não sabe o que é qualidade. Então qualquer coisa é bom. Qualquer roupa, qualquer trapo, qualquer tamanho de pano, qualquer coisa que bota na cabeça, qualquer coisa que diga para ele que é bolsa. Você anda hoje na rua e quem tem essa oportunidade, você olha para um lado, olha para o outro, as pessoas andam de qualquer jeito. E às vezes, uma roupa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é porque não tem outra, é porque não tem qualidade. A qualidade não existe mais. Ela pode estar, perceba, ela pode estar na classe A da pirâmide social, que você vai entender. Ou então
na classe X, na base da pirâmide, que você vai entender que nem aqui e nem aqui tem padrão de qualidade. Não é bom gosto, não é algo que possa ser barato ou caro, porque qualidade aqui está associada a valores. Nós vivemos numa geração que não tem o quê? Valor. O casamento não tem valor, o trabalho não tem valor, o dinheiro não tem valor. Tem valor? Alguém que passa a semana toda trabalhando, sexta-feira vai sextar. Eu de vez em quando até fico preocupado com isso, quando eu vejo alguns irmãos falando, sextou. Aí ele vai para um barzinho, pega aquele dinheirinho da semana, ele gasta tudo com duas coisas: Heineken e torresmo. Ele esquece que tem boleto, ele esquece que tem aluguel, ele esquece que tem remédio, ele esquece que... Não é isso? Não é dessa geração? Ele passa a semana inteira torcendo para sábado fazer sol, porque de manhã, meu irmão, ele mora em Cabo Sul. Ele pega 3 ônibus, mas ele vai para a Barra da Tijuca, 6 horas da manhã, e fica deitado no sol até 5 horas da tarde, quando o último ônibus que vai para Cabo Sul volta. Ele fica moreninho. Mas ele não sabe que aquele sol em excesso dá câncer de pele, dá hanseníase. Existe uma série de outras coisas que acontecem pela exposição ao sol, por falta de qualidade. Não é assim? Uma geração que não sabe o que é rádio. Sabe o que é rádio? Alguém lembra da Rádio Tupi? Lembra da Rádio Tupi? E da Rádio Nacional? Já diminuiu o nome. Lembram da Rádio Nacional? Se você perguntar agora aos irmãos aqui, quantos lembram do nome da rádio da sua igreja? Vocês lembraram, que bom. Rádio 91.5, Tropical FM. Mas é uma geração que não sabe o que é rádio, sabe o que é tic-toc. Sabe o que é o TikTok, mas não sabe o que é um rádio. Uma geração que não sabe declamar uma poesia. Me fale, por favor, uma poesia de cor, de Cecília Meirelles. Uma só. Não sabe. Machado de Assis. Não sabe. É uma geração que não sabe o que é qualidade. Isso todos concordam? Amém? No tempo de Jesus, eles estavam discutindo isso. O que é qualidade? E aí vem uma oportunidade para Jesus. Que graças a Deus que essa noite o Senhor também está te dando essa oportunidade. Você que crê nisso, diga amém. Olha o verso 17. E um no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor quem? Então era um pai. Trouxe quem? Um filho. Agora prepara o glória, irmão. Prepara. Porque sabia que Jesus ia dar a ele um tempo de qualidade. É só perto de Jesus que você tem tempo de qualidade. É na igreja, porque os que estão aqui estão buscando estar perto de Jesus, que nós temos o quê? Tempo de qualidade. Nós podemos fazer tudo isso que essa multidão faz, juntos, em comunhão. Nós podemos ir à praia, jogar bola, ver jogo, jogar ping-pong, podemos ir para a pizzaria. Como foi bonito o último aniversário, fiquei tão feliz, o aniversário do Lucas, foi tantos jovens ali, tempo de qualidade. O garçom, quando entregava a pizza para os meninos comendo, falava: esses meninos não bebem, mas comem. Tempo de qualidade, porque estávamos juntos com a igreja de Jesus.
Sabe por que o modelo de célula cresce e é fácil? Porque é a proposta de nós estarmos mais juntos, mais vezes durante a semana, para que isso aconteça com qualidade. Eu tenho pedido a Deus, para Deus colocar no coração da igreja: olha, Senhor, motive a igreja a entender esse procedimento, como que é essa transição, para que a gente consiga reproduzir, multiplicar. Daqui a pouco esse lugar vai ficar pequeno, de tanta gente querendo conversar com Deus e ter a oportunidade de ter um tempo de qualidade com o Senhor. O teu culto precisa ser um tempo de qualidade com Deus. Certamente você já passou um dia todo agitado, preocupado, com uma porção de coisa que não acabou, uma porção de coisas que você iniciou e você acha que você não vai dar conta. Nós somos humanos, nós erramos, nós temos que botar isso na nossa frente. Mas ali um pai disse a Jesus: olha, eu trouxe um filho. E como que esse filho estava? Leiam, olha que coisa triste. Que está possuído de um espírito imundo. Antes de nós seguirmos o texto, você lembra que estava a multidão, uma família, os discípulos e os fariseus, né? Os escribas e fariseus. Você vai identificar no texto que esse pai traz, olha só, igreja, presta atenção nisso, por favor. Esse pai traz um menino endemoniado e apresenta para a igreja, para os discípulos. E eles não estavam aptos, eles não estavam prontos, eles não estavam com condições de fazer nada pelo aquele menino. Isso eu tenho uma lição para mim e para a tua vida. Não é porque você está na igreja que você está pronto. Não é porque você frequenta a escola bíblica dominical que você está pronto. Não é porque você é crente há muito tempo que você está pronto. Não é porque você anda com Jesus que você está pronto. Estão prontos aqueles que têm uma vida íntima, de qualidade com quem? Com o mestre. Quando você pensa nisso, você vai ver que é muito mais difícil do que você imagina, essa relação de convivência chamada igreja. Porque nós temos pessoas com alto índice de relacionamento com Deus e outros com menos e outros com quase nada. E pelo fato de ter essas diferenças, muitas vezes nós não conseguimos conviver em paz uns com os outros. Nós perdemos a nossa qualidade de vida espiritual. Nós temos a capacidade de perder a dimensão da graça de Deus por conta do outro. E eu faço um apelo para você. Se você olhar um pouquinho para aquilo que o texto está dizendo, é que se você não armazena esse tempo de qualidade, como que você vai dar esse tempo de qualidade para alguém? Como pode alguém falar, a paz esteja convosco, se a paz não está com ele? Não dá. É triste que tem muita gente atrapalhando o crescimento do reino de Deus sem perceber. E aonde nós encontramos o primeiro sintoma disso? Num pai que traz um filho para Jesus, que o filho estava o quê? Endemoniado. Será que era só o filho que estava sofrendo com isso? Não. Imagine a dor da mãe. Provavelmente deveria ter irmão. Imagine a dor do irmão. Você vai ver como que era que esse espírito imundo agia. Eu quero pedir agora para você associar, porque pode ser que agora, nesse momento, o Espírito Santo esteja dizendo para você assim, realmente, lá em casa tem alguém com a mesma condição desse menino. Pode ser que o Espírito Santo esteja dizendo para você, realmente, lá em casa tem alguém
que não tem nada de bom nele, ele precisa de Jesus. Quem sabe você conheça alguém que tenha na sua casa, na sua vida, alguém como este menino. Olha que coisa triste. Vivemos uma crise individual, uma crise de geração, uma crise de família, uma crise na igreja, porque os discípulos não conseguiram fazer nada pelo aquele menino. E o sofrimento era muito grande. Verso 18. Leiam, por favor. E este, sempre que se apossa dele, o que se apossava dele? O espírito imundo. Fale. Lança-o por terra. E ele espuma, range os dentes e vai o quê? Definhando. 4 ações. 4 ações. Nunca é uma coisa só. O que vem da parte do nosso inimigo nunca é um só. Nunca vem sozinho. Nunca age sozinho. E certamente você vai chegar à mesma conclusão que eu. Jesus estava com muita vontade de ajudar aquele menino. Assim como essa noite o Senhor Jesus está com muita vontade de ajudar você. Porque Satanás nunca vem sozinho. Tem um ditado popular que ele diz que quando não vem, manda os seus o quê? Secretários. E haja secretário. O Espírito Santo está falando contigo? Consegue entender? Primeira ação. Lança-o aonde? Na terra. Você tem alguém na sua casa que não consegue ficar de pé? Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. O cara começou a vir na igreja, de repente desistiu. O cara está firme lá no trabalho, de repente ele não precisa fazer nada. Ele foi mandado embora e alguém pergunta para ele: por que te mandaram embora? Não sei. Relacionamento afetivo, estava indo tudo bem, já está quase indo casar. Aí o outro vai, some, mete o pé. Embaralha a vida toda. Conhece alguém assim? Conhece? Levanta a mão assim. Não vem sozinho. Nunca é só isso. Segunda coisa, o texto diz, ele o que fazia? Espumava. Essa é uma característica de uma pessoa que tem convulsão, epilepsia. E o que é a convulsão e o que é a epilepsia? É uma descarga na cabeça muito grande e o corpo não aguenta, então ela bota para fora através desse comportamento. Você conhece pessoas que vira e mexe, está com a cabeça virada? Conhece? Conhece? Levanta a mão assim. É porque é lá que o diabo começa a atuar. É na cabeça das pessoas. E certamente você vai dizer para mim assim, mas pastor, de médico e louco, todo mundo, eu não. Porque quem é o Senhor da minha mente, o Senhor da minha cabeça, o Senhor das minhas decisões, chama-se Jesus. Pode louvar ao Senhor, porque Ele é digno. Se não está assim, não tem qualidade. Se não está assim, está doente. E se está doente, você não pode entregar uma vida de qualidade, você não pode dar nada de qualidade, você não vai conseguir fazer com que o outro entenda que um simples bilhete representa tanto amor, tanto carinho para a pessoa a quem você ama. Um par de meia, não precisa ser um brilhante, da Gaster. Um simples bom dia já é acalorado o suficiente a ponto de sentir o amor, a paixão, a dedicação e tudo mais que está com aquele símbolo, porque isso é um gesto que gera praticamente a reação. Porque quando você dá, você faz o quê? Recebe.
Tem gente querendo, mas não dá. Não dá nada. Mas para por aí, o diabo vai só uma coisa? Nunca é uma coisa só. Só duas? Não. O que ele faz mais? Faz o quê? Anjos. Tirou a capacidade daquela criança de falar o quê? Me ajuda. Cuida de mim. Toma conta da minha vida. Paralisou. Se ele range os dentes, ele não come, ele não bebe, ele vai acabar o quê? Morrendo. Você consegue desenhar uma pessoa nesse estado? Eu consigo, porque eu já vi. É muito ruim ver uma pessoa nesse estado. E você acha que acabou por aí? Não. O que mais? Ia e vai o quê? Defiando. Fica todo torto, as mãozinhas todas duras, os órgãos, principalmente os que estão na ponta, os dedos, as pernas, fica tudo duro. Agora a pergunta que eu quero fazer para você, pode ser que nenhuma dessas coisas já tenha acontecido na tua vida ou alguém que você conheça, mas por analogia essas coisas estão acontecendo lá na tua casa? Pastor, agora eu entendi. Fui no mercado comprar 1 quilo de cenoura, para fazer um bolo de cenoura, com cobertura de chocolate, e eu descobri que a cenoura está a R$15 o quilo. Quanto? Quanto? R$15 o quilo. Não, irmão, para com esse negócio. Mas você quer fazer um bolo de cenoura, certo? Então você precisa dos ingredientes. Ainda que tenha preço, você dá valor a isso. Concordam comigo? Você vai lá, compra, aí faz o bolo. Quando todo mundo chega, corta um pedacinho, bolo de banana, né, irmão? Estou aguardando, barão. Então, corta um pedacinho para cada um, bota um pouquinho de chá, além do bolo com sorvete de creme. Ó, estou inventando, irmão, porque eu fui na casa de um irmão aí, o irmão me serviu isso. Né, irmão? Que coisa gostosa. Mas isso tem um preço, não tem preço? Para ter uma vida de qualidade também tem o quê? Preço. Nada é de graça. E eu posso dizer uma verdade para vocês, que talvez vocês nunca imaginaram que isso poderia sair aqui da minha boca. Nem Jesus. Eu vou falar, vocês repetem. Nem Jesus. Por quê? Porque ele morreu e o preço foi a morte. Ele pagou o alto preço que eu não podia pagar. E ele diz assim: quem vem a mim, jamais eu lanço fora. E quando eu estou com ele e você comigo, olha bem, você vai ter uma qualidade de vida em que ninguém vai questionar. Olha os versos 19 em diante, para nós acelerarmos. Então Jesus exclamou, leiam. Ó geração o quê? Para um pouquinho, lembra da geração que não sabe o que é a qualidade? Ela não acredita mais que pode haver qualidade. Por isso que é uma geração que está perversa, corrompida. Sabe o que é um arquivo corrompido? Ele anda até um pedaço, depois volta para o início. Ele anda até um pedaço, ele nunca acaba. Ele não consegue terminar nada. E ele cai então naquele momento em que o pai traz o filho para Jesus, e ali haviam 4 ações demoníacas na vida dele. Qual era o primeiro? Jogava na terra. Qual era o segundo? Espumava a boca. Qual era o terceiro? Trancava os dentes. Qual é a quarta? Atrofiava. Aí você fala, meu Deus, é isso. Eu descobri o que está acontecendo comigo. Quando eu penso que vou, qual é o primeiro? Me joga na terra. Quando eu penso que eu estou me levantando, qual é o segundo? Faz o quê?
espuma a boca, começa a minha cabeça a fazer uma opção de coisa. Meu Deus, eu não sei porque que eu estou fazendo isso, o que está acontecendo comigo, essas decisões. Se eu tivesse condições, eu não tomaria, mas você já tomou. Qual é o terceiro? Fazer o quê? Não consegue pedir ajuda. Você já foi falar de Jesus para alguém que ele não consegue abrir a boca e falar que quer Jesus? Você já ensinou Jesus para alguém que passou a vida inteira ouvindo de Jesus, ele falando para mim assim? Nós temos irmãos aqui que são assim. Hoje não, pastor. Estou preparado para batizar, não. Ué, irmão, tu vai ficar quanto tempo aí? Não estou pronto ainda não. Pessoas que já passaram pelo corpo, sabem o que é a igreja, sabem qual a importância de Cristo, sabem qual a importância da Bíblia, sabem qual a importância da fé, mas fizeram parte de uma geração o quê? Está escrito ali, incrédula. E cada dia essa incredulidade cresce mais. Vocês acham que para assim? Não dá para parar, irmão. Porque Jesus essa noite quer fazer algo especial por você, como fez por aquele menino. E aí agora a gente vai começar a identificar o que Jesus faz. Olha, até quando estarei com vocês? Igreja, presta atenção. Isso ele estava lá, imagina agora. Certo? Até quando terei de suportá-los? Ele estava falando com quem? Com a igreja. Eu não suporto mais ver vocês vivendo uma vida espiritual sem qualidade. Tragam até mim o quê? Tragam o menino até aqui. Traga por quê? Porque eu vou fazer, para a glória do meu Pai, algo extraordinário na vida desse menino. Quer um tempo de qualidade, meu irmão? Lembre que é uma força espiritual atuando em 4 áreas da tua vida. Que se elas não forem definitivamente entregues nas mãos do Senhor Jesus, você vai sofrer e nunca vai entender a graça do Senhor. Porque além do indivíduo, além dessa geração incrédula, havia um propósito para isso, assim como essa noite. E eu peço agora que o Espírito Santo possa mais uma vez, esse é um pedido individual, eliminar as dúvidas do seu coração. E os próximos versículos vai nos ajudar com isso. Verso 20, por favor. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, olha o que acontece. Quando eles levam o menino para Jesus, quando ele viu Jesus, leiam, por gentileza. O Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, resolveu se espumando, começou a fazer o que ele fazia. Verso 21, misericórdia, Senhor. Continua. Jesus perguntou, a quem? A quem? Por que ele não expulsou logo o menino? Por que ele não tirou logo o demônio do menino? Porque ele precisava tratar a família. Ele precisava fazer primeiro alguma coisa pelo pai daquele menino. O pai daquele menino também estava doente. O pai daquele menino não tinha tempo de qualidade para a esposa, não tinha tempo de qualidade para o filho, não tinha tempo de qualidade para Deus. Estava acostumado com a dor e com o sofrimento e desistiu já de tudo. Então ele precisava fazer alguma coisa excepcionalmente pelo pai daquele menino. Porque quando o pai chegasse em casa, aquilo iria refletir em toda a família. O que Deus precisa começar a fazer em você, vai ser em você. E vai replicar, meu irmão. Aleluia. Vai multiplicar essa graça em toda a sua família.
O que Deus fez com aquele pai? Primeiro ele identificou o pai. Falou: vem cá, pai. Eu não estou gostando do que eu estou vendo no seu filho. Eu não quero mais que teu filho viva assim. Eu tenho solução para o teu filho. Mas não adianta tratar o filho se não tratar o pai. Não vai haver bênção para a tua casa se a bênção primeiro não tratar você. Não haverá cura interior, libertação para os seus filhos. Vícios, maus costumes, hábitos, mau caratismo, pornografia, pedofilia, violência doméstica. Não haverá solução para esse espírito imundo que anda na tua vida se não tratar você. Se você não assumir que você é responsável por isso. Eu quero pedir um favor para você. Feche os seus olhos. Porque o Espírito Santo está me direcionando aqui, dizendo para que você tome uma decisão agora. Pai, você quer que o Espírito Santo te levante? Você quer que o Espírito Santo te levante? A igreja ora, para ninguém ficar preocupado. Eles vão olhar em mim. Irmão, se você quer, fique de pé agora em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Pai, você que tem entendido que tem coisa lá na sua casa que não está indo para o lugar certo, que nunca fica de pé, que as coisas não acabam, fica agora de pé em nome de Jesus e fala: Senhor, é comigo esse negócio aí que Jesus vai fazer com os meus filhos. Primeiro vai acontecer em mim, vai acontecer na minha vida. Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Assuma uma postura diante do mundo espiritual. Assuma um posicionamento diante de Deus. Coloque para Deus: Deus, eu tenho consciência que eu estou numa batalha espiritual. E essa batalha espiritual começa comigo. Essa batalha espiritual começa em mim. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Você entende que pai aqui não é uma figura de homem, né? É quem tem responsabilidade com a casa. Que hoje existem irmãs que governam as suas próprias casas, que tomam contas das suas propriedades, que também são levadas por Satanás a verem os seus filhos sendo jogados de um lado para o outro. Oh, Senhor! Sofrendo, vivendo perseguição, derrotas, frustrações. O que mais se tem são filhos de crentes perdidos, filhos de pessoas que são boas no reino, que dedicam uma vida de oração perdida para as drogas, filhos de pessoas que estão sendo arrebatados pela mão do tráfico. Começa aí, primeiro em você. Querido Deus, nós te clamamos, ó Deus, por misericórdia, por esses que estão de pé, pela casa deles, porque eles ouviram, creram, então tiraram do coração a incredulidade e confiaram que o Senhor pode fazer alguma coisa por eles. É tão grande o teu poder, Senhor Deus, e é misterioso, porque a tua graça, Senhor Deus, é muito maior do que aquilo que nós pedimos, pensamos. Isso muitas vezes nos traz um alívio tão grande, uma alegria tão grande, e nós sabemos que isso vem do Senhor. Sabemos que é bom. Batiza, Senhor Deus, cada um deles com o teu Santo Espírito. Ó Jesus, nós te clamamos para que eles se sintam revestidos, Senhor Deus, da autoridade do Senhor. E aqueles que já perderam a autoridade em casa, que essa autoridade seja, Senhor Deus, restaurada. Aqueles que não conseguem dominar mais, Senhor Deus, a sua casa, não são mais, Senhor Deus, o prático. Os filhos chegam, eles não conseguem dar ordens, não respeitam, não amam. Senhor Deus, mude, por favor, essa realidade na vida deles. Nós clamamos o Senhor porque sabemos que o Senhor pode fazer isso. O Senhor fez isso, Senhor, por eles.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, Pai. Mas a história não acaba. Agora parece que fica um vácuo. Porque traz Jesus, a multidão estava querendo ver o milagre. Amém? O que a multidão queria ver? O milagre. Ninguém estava ali para ver Jesus. As pessoas estavam ali para ver o milagre. E eu quero dizer para você, mesmo você que está aqui só para ver o milagre, Deus tem milagre para você também. O texto segue e seguiremos com ele. Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, leiam, desde a infância. A família toda sofria, desde a infância. Desde que nasceu. Aquele menino sofria com um espírito maligno que o jogava de um lado, fazia com que ele ficasse babando, trancava os dentes, ia defiando, não tinha como nada dar jeito. Mas o pai entendeu que Jesus podia dar jeito. Irmão, eu vou fazer um apelo para você. Você que já recebeu a orientação do Espírito Santo, se corrija. Coloque para a tua casa que você está mudando hoje o rumo da tua vida. Apresente uma proposta racional, capaz de fazer com que todos que estão lá na sua casa vejam que alguma coisa extraordinária aconteceu hoje. Abra mão de tudo por algo que você ainda não crê, porque a partir do que você não crê, a fé vai fazer acontecer, em nome de Jesus. Aleluia. A tendência era desistir do menino, mas o pai de alguma forma tinha esperança. Verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Qual era o propósito do diabo? Brincar com ele. Quer ver uma frase muito comum? Eu tenho certeza que eu já ouvi, vocês também já ouviram. Eu vou ver minha vida, depois eu volto para a casa de Deus. Já ouviram? Não dá tempo. Porque o plano do diabo para a vida dessa pessoa é o quê? Matar. Não dá tempo. Irmão, não espere acontecer para você ver. Porque este é o plano dele. Qual é o plano do diabo? Matar. Mas essa noite eu estou declarando para a tua família um outro plano. Que é vida e qualidade de vida em Cristo Jesus. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, olha a oração do Pai. Tenha compaixão de nós e nos ajude. Versículo 23. Por favor. É maravilhoso o texto. Aleluia. Ao que Jesus respondeu. Se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Tudo é possível ao que crê. Repita mais uma vez assim. Tudo, assim, fraquinho. Hoje eu saí de onde eu estava e fui até a Alerj. Eu fui a pé porque o carro estava parado na porta onde eu fico. E era melhor porque na Alerj não tem lugar para parar. E eu encontrei no meio do caminho, lá na altura da Rio Branco, número 108, um artista desenhando. Na porta de um Banco Santander. E eu fui, não falei nada com ele, mas quando eu voltei eu perguntei para ele assim: oi senhor, boa tarde. Quantos anos o senhor está aqui? Ele falou, 3 anos. 3 anos na porta do banco, fazendo seus desenhos, ganhando a sua vida, vivendo. 3 anos.
Nunca ninguém lhe ofereceu um lugar com dignidade para que você trabalhasse? Não. Nunca ninguém lhe deu a oportunidade de conhecer algo diferente do que você está fazendo aqui para sobreviver? Não. E aí eu fiz uma pergunta para ele que obviamente você vai entender. Eu perguntei a ele assim: e já lhe ofereceram Jesus? E naquele momento me deu um frio na barriga. Porque depois de alguns nãos, eu achei que eu iria ouvir não. Ele falou: já. Algumas vezes, algumas pessoas passam aqui, me entregam um folheto. Algumas vezes alguém passa por aqui, me fala de Jesus. Algumas vezes a pessoa até senta, me dá uma quentinha, me traz um cobertor. Eu falei: mas nunca te convidaram para mudar de vida? E aí ele falou: não. Nunca me convidaram a mudar de vida. Eu tive a oportunidade de perguntar, o nome dele é Márcio. Eu falei: eu tenho uma pessoa que pode fazer você mudar de vida. O nome dele é Jesus. O nome sobre todo e qualquer outro nome que pode fazer uma pessoa mudar de vida chama-se Jesus. E por que eu quero dar esse testemunho para você? Primeiro, que aquela vida só vai mudar se ela crer. Assim como o milagre que você está esperando na sua casa só vai acontecer se você crer. Você já sabe qual é o plano do diabo? Não sabe? Qual é o plano do diabo? Matar. Mas você sabe o plano de Jesus? Salvar. Aleluia. Dar vida. Esse é o plano do Senhor Jesus. Antes de qualquer coisa, o Senhor quer que você creia. É uma igreja que precisa acreditar mais. Acreditar no seu potencial, acreditar no potencial individual, acreditar no potencial espiritual, acreditar no lugar onde nós estamos. Nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo, em nome de Jesus. Esse é o grande milagre dessa noite. É nós sabemos que esta família, que nós precisamos dar tempo de qualidade, começa quando nós vivemos uma vida de qualidade. Porque quando vivemos uma vida de qualidade, nós entregamos tempo de qualidade para as pessoas. E aí começa a mudança, é a minha conclusão. Verso 24, que diz assim: imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Ele reconheceu que não cria. Mas agora, com tudo que estava acontecendo, ele grita: eu creio, me ajude, Senhor, na minha falta de fé. Quer fazer um milagre na tua casa? Quer algo diferente ainda essa noite na tua vida? É assim que você deve responder: eu creio, me ajude na minha falta de fé. Eu acredito, eu creio. Então, se você crer, vai acontecer. Amém? Amém? Eu já orei pelos pais. Eu quero orar pelos filhos. Pastor, nós já oramos pelos filhos. Parece que mudou a ordem. Não, nós oramos pelos filhos, para que o Espírito Santo cobrisse os seus olhos, cobrisse os seus ouvidos, para que quando você ouvisse essa palavra chegasse no teu coração. Porque se nós não cobríssemos você, o espírito maligno, aquele que você muitas vezes nem vê, aquele que você não entende, aquele que você não conhece, iria impedir que a graça de Deus chegasse até você. Você consegue entender isso? Então agora você está apto para tomar uma decisão. Você está pronto para a tomada de decisão. Verso 25. E eu vou ler até o 28.
vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Agora, além de você saber qual era o espírito, você sabe que ele era o quê? Não falava e nem ouvia. Pastor, aleluia. Então, quando eles oraram por mim agora, e me ungiu, era para abrir o meu ouvido e abrir a minha visão. Era, meu irmão. Esse era o plano de Deus para você essa noite. Você consegue entender? Está entendendo? Se você está com os seus ouvidos abertos e agora com a tua visão aberta, esse espírito que te incomoda não tem mais autoridade para te incomodar. Esse espírito que estava fazendo você ser jogado de um lado para o outro, agora ele já está repreendido em nome de Jesus. Você já está liberto, você já está salvo, você já está curado, você já está certo de que esse espírito não está mais sobre você. Pastor, mas esses sinais não eram visíveis. Mas olha a tua história. Mulher, com quantos maridos você tem? Ah, estou no 5º marido. Uma mulher que passou de um lado para o outro, na mão de um, na mão do outro. Mulher, mas cadê o teu marido? Não, olha que o que eu estou agora era... Não, conta a verdade, mulher. É melhor assim. Fala a verdade. Quer ver o exemplo do filho? Novo, dentro do cemitério do Catumbi, todo mundo passava e quando alguém entrava lá, ele de longe, ele se arranhava. Todo. Você lembra o nome desse maluco? Lembra? Gadareno, certo? Livro de Lucas, está lá escrito. Que ele se rasgava com telha, fedia. Ele fedia à distância. Jesus estava passando, ele gritou lá: o que eu tenho contigo? Jesus falou: calma aí que eu já vou aí. Calma aí. Espera só um pouquinho, que a tua hora vai chegar, meu irmão. Não duvide do que o mundo espiritual está fazendo na tua vida. Não duvide do que os demônios estão fazendo na tua casa. Não duvide do poder de Satanás. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo veio, tomou a minha vida, tomou a minha casa, e aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é muitas vezes maior do que aquilo que está no mundo, aquilo que te atormentava, aquilo que te jogava de um lado para o outro, aquilo que fazia você babar, aquilo que você não via, mas agora pela fé em Cristo Jesus você consegue ver. Você consegue ver que o amigo que tem influência em você não serve para andar com você. Você consegue ouvir espiritualmente que não é bom você ir por ali, por lá. Você sabe agora a direção que você vai tomar. Você sabe qual é o final disso tudo. Porque o final disso tudo chama-se Jesus. Aleluia. O final disso que é o interessante. E ordenou aquele espírito, e o espírito fez o quê? Saiu do menino. Saiu do menino. O pai deve ter ficado como? Como? Feliz. As pessoas que estavam ali ficaram felizes. Passaram a ter qualidade de vida. Então, qualidade de vida não é ter dinheiro. Eu não sou contra o dinheiro. Mas não é o excesso do seu trabalho e a busca do dinheiro que vai fazer você ter qualidade de vida. Qualidade de vida não é smart, fit. Não, eu vou todo dia para a academia, vou ficar fininho, bonitinho e tal, gostosão. Isso não vai te trazer nada. Qualidade de vida não é ter uma vida social, onde você posta: estou no meu barquinho, no meu helicóptero, ou então na minha Mercedes. Nada disso. Qualidade de vida é ter uma vida liberta, apto
para que o Espírito Santo, aquele que está neste lugar, tornando possíveis as coisas impossíveis, você que crê, você que acredita, o Senhor opera de maneira visível na tua vida. E eu convido você, essa geração que era incrédula, a acreditar, esse indivíduo que está sofrendo a parar de sofrer, essa família que não tinha mais esperança a ter esperança, e essa igreja a se comportar como uma igreja onde Deus tem feito coisas extraordinárias aqui neste lugar. Então vamos glorificar ao Senhor. Coloque-se de pé e vamos glorificar o nome do nosso Deus. Pessoal do louvor, por gentileza. Verso 26. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixou-o como que se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, leiam, morreu. E morreu. Mas para viver Cristo em você, você precisa morrer. Estou muito feliz com a tua presença aqui. E convido a todos a tomarem um caldo verde após o culto. Sopa de ervilha, né? Caldo verde. Então, a igreja vai fechar a porta daqui a pouco, vai todo mundo lá para trás tomar caldo verde. Eita, sopa de ervilha, isso, sopa de ervilha. Você odeia, minha filha? Tem alguma outra coisa sem ser? Ah, não tem. Que pena. Você que foi abençoado, levanta a mão assim. Você quer o Espírito Santo? Pastor, eu tenho. Eu também, irmão. Eu também. Mas sabe por que a igreja e os discípulos não funcionaram naquele dia em que o pai levou o menino para os discípulos expulsarem o demônio? Sabe por que não funcionou? Porque eles estavam vazios. Você quer ficar cheio, meu irmão? Só o maior. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, Você quer ficar cheio desse Espírito, meu irmão? Quer? Ore ao Senhor. Eles vão cantar.